Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você recebe conhecimentos que vão aumentar as chances de você conseguir salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. E, além disso, eu sou endocrinologista e cirurgiã de cães e de gatos. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os maiores erros que as pessoas podem cometer, que as pessoas cometem ao tentar ajudar um animal acidentado. Muitas pessoas, infelizmente, ao tentar ajudar um animal, elas podem realizar manobras, elas podem fazer coisas que, ao invés de ajudar, piora ainda mais a situação, né? Que são três tipos de pessoas que a gente tem aí diante de um acidente. A gente tem aquela pessoa que ela sabe de fato ajudar o animal em qualquer horário, em qualquer lugar, ela sabe identificar e ela sabe agir. A gente tem aquela pessoa que não sabe e não tenta, e a gente tem aquela terceira pessoa, aquela pessoa que não faz nem ideia do que ela está fazendo e ela tenta fazer e faz de forma errada, agravando ainda mais a situação. E hoje a gente vai falar dessa terceira pessoa aí, que é essa pessoa que não sabe o que fazer e que infelizmente age de forma incorreta, agravando ainda mais a situação. Eu listei aqui e eu vou falar 5 erros que as pessoas cometem. Vou falar de um por um. Por que as pessoas têm esse hábito de cometer esse erro e o que esse erro pode provocar na vida aí de um animal. Então, vamos lá. O primeiro erro que te impede aí de salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar, é o erro de você nem saber por onde começar diante aí de um animal que sofreu um acidente próximo a você aí ou alguém te chamou para ajudar. Como assim não saber nem por onde começar? Quando a gente está diante de um animal acidentado, por exemplo, quando eu estou diante de um animal que foi atropelado, eu tenho que saber identificar as complicações que aquele atropelamento poderia ter provocado no animal. Então, se eu tenho um animal atropelado, eu tenho uma sequência que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar, por exemplo, se o animal está com a frequência cardíaca, se ele está com a frequência respiratória, se ele está aí com algum episódio de hemorragia, qual hemorragia que aquele animal pode estar apresentando, se é uma hemorragia externa, se é uma hemorragia interna. Eu tenho que saber avaliar se o animal teve algum prolapso de globo ocular, que é quando o olhinho salta, se o animal teve alguma fratura. Para isso, eu tenho que ter um conhecimento prévio, que é o conhecimento de saber que aquele animal sofreu um atropelamento e aquele atropelamento pode ter provocado várias coisas, várias possibilidades aí de agravar a saúde do animal. Eu tenho que saber identificar uma por uma, e isso de acordo aí com uma logística, aí, entre aspas, uma sequência do que deve ser feito. Infelizmente, muitas pessoas não fazem nem ideia, elas não têm nem noção. Elas só sabem que aquele animal foi atropelado e eu quero ajudar. Mas elas não têm noção por onde começar e nem têm noção de como identificar se o animal teve uma dessas coisas que eu citei aqui para vocês. E isso é muito grave. Por quê? Por exemplo, geralmente, né, geralmente quando as pessoas não têm conhecimento, quando as pessoas elas não sabem salvar a vida de um animal, o que elas vão fazer diante de um animal atropelado que, por exemplo, está com hemorragia? Ela vai querer, ela vai focar, ela vai querer preocupar aí com a hemorragia. Mas não, eu tenho que procurar fazer outras coisas antes antes de preocupar com a hemorragia. Estou dizendo que a hemorragia não é grave? Não, estou dizendo que antes da hemorragia eu tenho alguns passos que eu tenho que tomar, alguns passos que eu tenho que identificar no animal antes de chegar na hemorragia. Tá? Então, o primeiro erro, que é um erro muito comum, é as pessoas estarem diante de um animal aí que sofreu um acidente e não saber nem por onde começar. Só saber que sofreu um acidente, mas não saber identificar a gravidade, o que aquilo provocou no animal, o que aquilo pode provocar e como ela vai ter que lidar de acordo com qualquer um dos acidentes. Vou dar outro exemplo. Falei aqui do animal atropelado.
Agora, um animal que tem uma parada cardíaca, a pessoa ela vai muito no impulso, né? Então, ela fica naquele desespero de querer ajudar, ela pode fazer uma massagem cardíaca no lugar errado, não saber a posição que o animal tem que ficar deitado, ela só saber que o animal teve uma parada cardíaca, o coração parou, o animal morreu. Né? Geralmente não vai nem falar que o coração parou, vai falar que o animal morreu. Ela não sabe nem avaliar se realmente o coração parou ou se o animal desmaiou. Então, o primeiro erro, vou refrisar aqui de novo com vocês, vou repetir aqui de novo, nem sei se existe a palavra refrisar que eu acabei de falar, mas eu vou repetir aqui de novo, que é não saber nem por onde começar quando está diante de um animal acidentado. Se você não sabe nem por onde começar, infelizmente você não vai conseguir salvar a vida daquele animal em qualquer horário, em qualquer lugar que aquele acidente tenha acontecido. O segundo motivo que impede as pessoas de salvar a vida de animais acidentados é um erro muito comum, que é o erro de não ter calma diante aí desse animal que está precisando da nossa ajuda. E por que não ter calma vai impedir que a gente consiga salvar a vida de um animal em qualquer horário e em qualquer lugar? O primeiro motivo é que quando a gente fica nervoso, quando a gente não usa a nossa calma, a gente não consegue encaixar muito bem as informações que tem na nossa cabeça. E isso acontece, gente, até mesmo com pessoas que têm conhecimento, tá? Então é o que eu sempre falo com meus alunos do Socorrista Pet. Por mais que você estude, você pode ter todo o conhecimento. Se na hora do acidente você deixa o seu emocional ultrapassar o seu racional, você não consegue aí encaixar as informações que você tem, o conhecimento que você tem, você começa a afetar demais o seu corpo e não consegue sair do lugar. Então, eu preciso, além de saber o que fazer, eu preciso ter a calma. E o segundo motivo, o primeiro que eu falei aqui com vocês, é que se você não tiver calma, você não consegue raciocinar direito. E o segundo é que quando você está agitado, quando você está ansioso, quando você está nervoso diante de uma situação, o nosso corpo libera várias substâncias. Essas substâncias vão afetar a nossa frequência cardíaca, elas vão afetar a nossa pupila, elas vão afetar, por exemplo, a nossa mão pode ficar mais trêmula do que o normal. E o animal vai perceber essas alterações na nossa falta de calma, esse nosso desespero, e isso vai acontecer também no animal. Então, por exemplo, voltando lá no nosso exemplo do animal que foi atropelado. E ele está com hemorragia. Quanto mais o coração do animal acelera, mais hemorragia a gente vai ter. Então, se diante de um animal acidentado, você não mantém a calma, a sua frequência cardíaca aumenta. E você, sem querer, você passa esse sentimento para o animal. E a frequência cardíaca do animal também vai aumentar. E vai piorar ainda mais o quadro de hemorragia. Tá aí, gente, uma outra informação aqui sobre a calma, né? Aqui mais em questão sobre a falta de ter a calma, não ter a calma, né, como um erro, é que isso pode ser minimizado. Como? A maioria das pessoas, elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas quando elas não sabem o que fazer. Quando elas têm aí um total de... quando elas têm pouco conhecimento ou nenhum conhecimento sobre aquilo que ela vai ter que fazer. E ela fica insegura. E quanto mais ela fica insegura, mais ela fica nervosa. Então, quando a gente tem conhecimento sobre algo que a gente vai aplicar, naturalmente a gente tende a ficar mais calmo, a ficar mais sereno. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha aí numa área, vou colocar o meu exemplo, tá? Vamos supor que eu seja convidada aí para fazer 2 palestras. Uma palestra sobre endocrinologia, vamos supor sobre diabetes, né? Falar sobre diabetes. E que eu seja convidada aí para falar sobre ciência da computação. Também 2 exemplos, né? 2 palestras. Naturalmente, eu vou ficar mais calma ao falar sobre um assunto que eu estudei, um assunto que eu tenho conhecimento na minha cabeça. Agora, para eu falar sobre ciência da computação, eu vou ficar muito mais tensa, eu vou ficar muito mais nervosa, porque é um conhecimento que eu não tenho. Por que eu estou falando isso? Quando você sabe o que fazer,
quando você tem as informações na sua cabeça e quando você associa o seu conhecimento com a calma, você aumenta as chances de você conseguir salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Mas para isso, a gente precisa da união desses dois fatores, que é ter o conhecimento, que é saber como agir diante de um animal acidentado, saber controlar o nosso emocional aí quando a gente está diante dessa situação. E esses dois erros, né, que eu falei para vocês, que o primeiro é não saber nem por onde começar, e o segundo é não ter aí o controle do emocional, que é não ter calma, eles estão bem interligados. Se você não tem o conhecimento, você não consegue ficar calmo. Se você não consegue ficar calmo, você não consegue aplicar nada. Então, os dois andam de mãos dadas. Eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter calma para eu conseguir aí aumentar as chances de salvar a vida de um animal, independente do acidente que tenha acontecido com ele. O terceiro erro que as pessoas cometem, que podem aumentar os riscos, tanto para aquela pessoa que vai ajudar o animal, quanto para o animal que foi acidentado, diminuindo as chances dela conseguir salvar a vida daquele animal, é não saber movimentar, não saber manusear aquele animal, ou seja, ela não saber realizar a contenção correta. Por que que isso vai te impedir de salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar? Quando a gente está diante de um animal acidentado, a gente vai estar diante de um animal que está geralmente assustado. O animal vai estar com medo, o animal vai estar assustado, em alguns casos, o animal vai estar também com dor. E faz parte da reação, faz parte do instinto do animal, ele ao ser tocado, ao ser manuseado, ele agir mordendo, ou dependendo, por exemplo, um gato, agir dando um tapa, ou também mordendo. Então, quando a gente está diante de um animal acidentado, a gente tem que saber manusear, a gente tem que saber chegar neste animal. Por quê? Primeiro, a gente pode sofrer uma mordida, mordidas têm os seus níveis de gravidade, né? Tem transmissão de doenças, principalmente se for um animal que você não sabe a origem daquele animal. Além disso, eu posso ter uma contaminação, né? As mordeduras possuem potencial de contaminação. Eu posso ter lesões neurológicas que pode fazer com que eu perca o movimento da minha mão, por exemplo. Além desses acidentes que podem me provocar, que pode acontecer comigo, eu tentando ajudar o animal, eu posso agravar a situação do animal. O animal pode assustar de tal forma que ele vai sair correndo e você nem acha esse animal mais. Ou então, ao manusear, por exemplo, o animal que foi atropelado, com uma suspeita de fratura de coluna. Você pode manusear esse animal de forma tão errada que você pode deixar esse animal paralítico. Ele não estava, ele ficou paralítico porque você não soube mexer nesse animal, você não soube manusear esse animal. Então, gente, quando eu falei para vocês lá no primeiro erro, que é não saber nem por onde começar, vai estar encaixado nesse terceiro erro, que é não saber conter. Quando a gente está diante de um animal acidentado, a gente não pode só chegar no animal, sair mexendo no animal, querendo ajudar o animal, sem preocupar com as técnicas, sem preocupar com a forma correta com o animal. E eu sei, gente, que todo mundo que está aqui assistindo tem esse desejo de conseguir salvar o animal, conseguir salvar a vida de um animal. Mas para isso, a gente precisa saber lidar com aquele animal. A gente precisa saber conter aquele animal, manusear. Porque é um animal que ele está assustado, ele não sabe muito bem o que aconteceu, ele só está sentindo dor, está sentindo medo. Eu vou dar um outro exemplo. Às vezes a gente está diante aí de um animal atropelado e a gente quer só pegar esse animal no colo para salvar e a gente quer levar esse animal para a clínica logo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber colocar o animal na posição correta. Lado esquerdo ou lado direito? Qual lado que eu vou colocar o animal? Deitado de lado, de barriga para baixo, qual forma? Então, isso faz parte do conhecimento. Então, se você quer de verdade salvar a vida de um animal, em qualquer horário, em qualquer lugar, em várias situações, de vários acidentes, você tem que saber chegar nesse animal. Por quê? A gente que tem esse desejo, a gente não quer só ajudar o nosso animal. A gente quer ajudar os animais de todo mundo, todos os animais que a gente está aqui, todo animal que a gente vê, a gente quer ajudar. E outra coisa, gente, que é um erro que a gente comete, né? É o seguinte, eu tenho
meus cães, né? E minha família está só aumentando de cachorro. Aqui mora comigo é o Catarina e o Fiona. Eles são extremamente dóceis. Mas por mais que sejam meus filhos, por mais que eles sejam dóceis, se eles estiverem com episódio de dor, se eu mexer naquele foco de dor, naturalmente eles vão me morder. E não é porque eles não me amam, não é porque eles mudaram os sentimentos. É um instinto. É igual mesmo a gente. Se a gente tiver com machucado, vocês devem lembrar, a gente aí com 10, 15 anos, não estou lembrando muito bem, a gente toma uma vacina, não sei atualmente, que ela é dada aqui no braço, né? E ela dá um caroço muito grande e dói muito. Quando alguém tentava encostar no braço porque doía, naturalmente a gente puxava o braço, a gente ia com a outra mão empurrando aquela pessoa, porque é um instinto. Então, os animais, eles tendem a querer morder, eles tendem a estapear a gente, caso a gente mexa onde esteja dolorido, ou a gente chegue de uma forma incorreta. Eu não posso só chegar colocando a mão no animal. Eu tenho que conversar, eu tenho que fazer ele sentir confortável com a minha presença. E muitas vezes, eu nunca nem vi aquele animal na vida, e nem o animal nunca me viu. Então, eu tenho que passar uma confiança para ele. Um outro exemplo aqui, gente. Muitos animais de rua precisam de pessoas que saibam, de fato, salvar a vida deles. E esses animais de rua, quem aqui tem contato, são animais que vivem com medo, porque são animais que sofrem na mão de pessoas ruins. E quando a gente que quer, de fato, ajudar, que tem essa vontade de ajudar, que infelizmente não são tantas pessoas, mas quem está aqui faz parte desse grupo, né, que quer de verdade ajudar o animal, ele não vai saber diferenciar de primeiro momento. Se aquele ser humano que está aproximando dele é porque vai bater nele, igual muitas pessoas fazem, ou se aquele ser humano quer ajudar. Então, faz parte do nosso papel chegar nesse animal com respeito e fazer ele perceber que você está lá não para machucar, mas para ajudar. Então, faz parte aí do nosso dever de salvar o animal, fazer o animal perceber que a gente está lá para o bem dele e fazer a contenção correta para nos proteger e para proteger aquele mesmo animal. Por quê? Se o animal tiver com uma fratura, a gente vai ter que fazer a contenção do membro, ou uma suspeita de fratura. Isso vai doer, mas eu preciso fazer. E para eu fazer, eu tenho que saber conter o animal. Então, o terceiro erro aqui é a pessoa não saber conter os animais, porque não saber conter os animais vai aumentar as chances de você ser mordido ou você ser arranhado aí, e vai aumentar as chances também de agravar a situação do animal e te deixar mais longe aí te deixar mais longe do sucesso de conseguir salvar a vida de um animal em qualquer horário e em qualquer lugar. E agora eu vou falar do quarto erro comum que as pessoas cometem aí ao tentar ajudar um animal acidentado. O quarto erro é a pessoa ter o foco errado. Ela quer ajudar uma pessoa e por ela não ter conhecimento, e por ela não ter a calma, e por ela aí não saber conter, né, o que pode acontecer, esses três primeiros erros que eu falei, ela ter o foco errado. Como assim ter o foco errado? Por exemplo, animal que teve uma parada cardíaca. Muitos animais que têm parada cardíaca também têm parada respiratória. Então, a maioria dos animais com parada cardíaca também tem parada respiratória. Se a pessoa não souber, se a pessoa não tiver o conhecimento, ela vai focar apenas na parada cardíaca e vai esquecer completamente da parada respiratória. Ela pode até fazer o coração voltar a bater, mas o pulmãozinho vai continuar parado. Um outro exemplo que eu citei do atropelamento. A pessoa foca num sangramento, a pessoa foca numa fratura exposta e esquece de avaliar se o coração e o pulmão estão funcionando. Ela não sabe nem avaliar, ela não sabe nem como olhar se o coração e se o pulmão está funcionando. Então, o quarto erro, que é um erro que impede as pessoas de conseguir salvar os animais, ela tem um foco totalmente errado diante de um acidente. Vou dar um outro exemplo. O animal foi atropelado. Aí a pessoa foca em quê? Quem foi que atropelou o animal? Não, tem que anotar a placa de quem foi que atropelou o animal, tem que procurar saber quem foi que atropelou, para chamar a polícia, chama a polícia, que é isso, que é aquilo, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo. E nessa de todo mundo focar em saber qual foi a placa de quem que atropelou o animal,
esquecem de atender o animal. E isso, gente, é uma coisa que acontece demais. O animal está lá precisando de uma ajuda e ninguém ajuda porque está focado em placa do carro que atropelou. Estou falando que não é importante saber a placa? Não, porque realmente eu preciso saber para entrar com processo judicial contra quem atropelou e não prestou socorros. Mas vamos dividir. Geralmente, quando o animal é atropelado, a rua fica cheia de gente, deixa aquelas pessoas aí ficar a parte e saber quem foi que atropelou ou tentar pegar alguma pista de quem foi que atropelou e você conseguir agir, você ter o foco e o foco correto para conseguir salvar esse animal. Um outro exemplo aqui que as pessoas também podem ter de foco errado, tá? Por exemplo, há um tempo atrás eu atendi um paciente que o foco da dona era, o motivo da consulta era: o meu cachorro está mancando muito, ele não para de mancar, e era a patinha de trás esquerda. O foco dela era: esse animal está mancando demais. Ao chegar na casa da paciente, o motivo do animal estar mancando era que o animal estava cheio de bicheiras, ou seja, ela focou no fato do animal estar mancando e esqueceu de olhar a patinha do animal, porque o foco não era o animal mancar, o foco eram as bicheiras. A bicheira estava provocando a claudicação, estava provocando aí o ato do animal mancar. Então, ela focou em uma coisa errada. Não errada, né? Mas ela deu um foco para algo que era menos importante. Então, quando a gente quer salvar um animal acidentado, a gente tem que ter um foco do que é mais grave naquele momento. É ter uma visão assim, ó, de raio-x. O animal foi acidentado. Avaliar o animal, ver o que aconteceu com aquele animal, qual é mais grave e focar naquilo. Então, por exemplo, o animal atropelado. Ele está com uma parada cardíaca, com parada respiratória e com uma fratura exposta. Eu vou focar primeiro na parada cardíaca e respiratória, né? Que é fazer ressuscitação. E quando a frequência cardíaca e respiratória tiver retornado, eu vou focar na pata fraturada. Eu não posso focar na pata fraturada enquanto o animal não estiver com o coração e o pulmão funcionando da forma que ele precisa funcionar. Então, para resumir, o quarto erro que impede as pessoas de salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar, é ela ter um foco incorreto diante de um acidente. Ela não focar no que realmente vai provocar a morte do animal e o que pode provocar a morte do animal em qualquer momento, algo muito grave. Muitas vezes ela vai focar naquilo que está mais chocante, né? Um osso para fora, ou ela vai focar numa hemorragia, mas ela vai esquecer que existem coisas muito mais graves e que precisam de atenção. O quinto erro que pode aí impedir vocês de salvar a vida de um animal é você não ter uma caixa de primeiros socorros e de você não saber improvisar. Muitas vezes, em algumas situações, eu vou precisar de alguns materiais. A caixa de primeiros socorros é aquela caixa que tem até... Ai, a câmera está virada. Que tem até uma aqui em cima da minha caixinha. É uma caixa que vai ter carvão ativado, que vai ter faixas de crepom, que vai ter aí máscaras de respiração, vai ter vários materiais que vão ajudar vocês a salvar a vida de um animal. Porém, nem sempre, quando você está diante de um acidente, você está com a sua caixa, né? Você tem que ter uma caixinha e saber improvisar caso você não esteja com ela ou caso não tenha algum material que você necessite. Por exemplo, vamos lá, um animal que estava com hemorragia. Você está diante de um animal com hemorragia e você deseja salvar a vida desse animal que está com hemorragia. Caso você tenha a sua caixa de primeiros socorros, você vai precisar de uma gaze, você vai precisar de uma faixa de crepom ou atadura de crepom, você vai precisar também de um garrote e de gelo. 4 materiais da sua caixa para você conseguir salvar a vida de um animal que está sofrendo hemorragia. Se você não estiver com essa caixa, não quer dizer que você não vai conseguir salvar o animal. Se você tiver o conhecimento de saber improvisar, você consegue salvar a vida do animal com improviso. No improviso, você vai precisar de um pano o mais limpo possível, de meia,
E você pode usar até mesmo uma máscara para servir aí como garrote. E o gelo, você pode pedir um gelo, não necessariamente um gelo clínico, igual a gente recomenda aí da gente ter na nossa casa, que é aquela bolsinha de gelo. A gente pode pegar pedrinhas de gelo e colocar num saco plástico para simular uma bolsa de gelo. Ou seja, eu consigo salvar o animal com os meus materiais de primeiros socorros, da minha caixa, mas se eu tiver o conhecimento, eu consigo improvisar com outros materiais. Mas eu tenho que saber utilizar. Eu tenho que saber para que uma meia, para que uma faixa, para que um gelo, né? Então, tudo isso está atrelado aí a eu saber utilizar aqueles materiais. Mais do que ter o material, é saber quando e como utilizar cada um dos materiais. Aí eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fui numa cachoeira com uns amigos e a minha amiga levou 2 cães dela. E uma cachorrinha dela, que é a Maria Esperança, que é uma filhotinha de Golden, ela enfiou uma moita de mato e nessa moita tinha uma caixa de marimbondo. E, infelizmente, ela rolou nessa moita e rolou na caixa de marimbondo e todos os marimbondos juntaram na Maria Esperança. Eu não estava com a minha caixa de primeiros socorros, porque eu não levei meus animais e eu nem sabia que ela ia levar os meninos também para a cachoeira. O que a gente fez? Procuramos um restaurante que tinha aí mais ou menos 2 quilômetros da cachoeira que a gente estava, na Serra do Cipó. E lá no restaurante eu pedi bicarbonato, pedi água gelada e pedi gelo. E fiz os primeiros socorros com aqueles materiais que tinham no restaurante mais próximo para fazer os primeiros socorros de picada de marimbondos e conseguimos aí salvar a Maria Esperança, tá? Porque como foram muitos marimbondos, se nada tivesse sido feito, ela poderia ter tido um choque anafilático e poderia ter morrido até chegar no veterinário, tá? Então, a gente tem a nossa caixa de primeiros socorros, mas a gente também tem que saber improvisar. E o quinto erro que impede de salvar, que impede as pessoas de salvar a vida de animais, é não ter a caixa de primeiros socorros e também não saber improvisar caso algum acidente aconteça. Antes de finalizar, eu vou repetir quais são os 5 erros que, se você cometer, você não vai conseguir salvar a vida de um animal que sofreu um acidente em qualquer horário e em qualquer lugar. O primeiro erro é você não saber nem por onde começar diante de um animal acidentado. O segundo erro é você não ter a calma e deixar o seu emocional tomar conta. O terceiro erro é você não saber chegar próximo de um animal e não saber conter um animal. O quarto erro é você ter o foco errado, você preocupar com um problema que não é tão grave e esquecer o mais grave, deixar o mais grave de lado. E o quinto erro, muito comum, é você não ter a caixa de primeiros socorros e você também não saber improvisar. Esses 5 erros te impedem de salvar a vida de um animal. Basta um deles para você, infelizmente, não conseguir realizar esse gesto tão bonito que é estar diante de um animal acidentado e conseguir salvar a sua vida. Agora que você já sabe os 5 erros que te impedem de salvar a vida de um animal acidentado em qualquer horário, em qualquer lugar, é só você correr atrás de conhecimento para não continuar errando e conseguir de verdade salvar a vida dos animais. Antes de eu me despedir, eu gosto de fazer alguns pedidos para vocês. O primeiro pedido é para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos que a gente coloca aqui para vocês e não perder nenhum. O segundo pedido é para você seguir a gente nas nossas redes sociais, porque é através dela que vocês ficam por dentro de eventos e outros conteúdos. E o terceiro pedido é que você comente aqui para a gente o que você achou desse vídeo e se você já realizou algum desses erros e o que esses erros, infelizmente, provocou aí na vida daquele animal. E além disso, vou pedir para vocês que você deixe aqui nos comentários a sua sugestão de conteúdo que você deseja que a gente fale aqui para vocês no próximo mês de dezembro. Deixe aqui a sua sugestão para a gente poder gravar aí e tirar a sua dúvida. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre esses 5 erros, também deixe aqui nos comentários que a gente vai responder aí o máximo de pessoas possíveis. E não esqueça aí de dar o seu like, tá? Então, um beijão para vocês e até o próximo conteúdo. Beijocas!
Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.